Oi, meus amores, aqui é a Fabi Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vlog de hoje nós vamos conversar sobre a língua alemã. Fabi, gostaria muito de morar na Áustria, mas eu não falo o alemão. Será que eu consigo sobreviver na Áustria? Será que eu consigo um trabalho na Áustria? Conta pra nós como é tudo isso. Então, bora lá pro vídeo. Uma das perguntas que mais recebo em rede social é: Fabi, eu quero ir morar para a Áustria, eu tenho cidadania italiana, eu tenho cidadania portuguesa, mas eu não sei falar o alemão. Será que eu consigo arrumar um trabalho? Será que eu consigo sobreviver na Áustria? E assim, meus amores, conseguir sobreviver até você consegue, mas é um desgaste emocional muito grande viver num país onde você não fala a língua. Viver aqui sem falar o alemão dificulta e muito. Por quê? Porque você vai precisar trabalhar, você tem que se comunicar, você precisa se registrar na prefeitura quando você chega aqui. Ah, mas eu tenho um amigo, ele vai me ajudar, ele vai me arrumar um trabalho, ele vai me acompanhar para me registrar, ele vai me acompanhar numa empresa, tudo bem. Mas aí você entrou naquela empresa e lá dentro eles só falam alemão. Aí como é que você vai fazer? Então, precisa falar a língua, precisa, ao menos o básico, meus amores. Se você pensa em vir morar para a Áustria, eu quero morar nesse país, eu acho lindo esse país, eu me identifico com esse país, então eu preciso falar a língua. Eu não posso morar num país se eu não falo nada. É muito complicado, gente. Você vai aqui, por exemplo, mas eu vou no mercado, será que eu posso fazer mercado sem falar o alemão? Claro que pode. Você vai pegar, vai estar no mercado, vai pegar o teu carrinho e vai fazer tuas compras e vai até o caixa e ela vai te falar o valor, você não vai entender, mas você vai olhar na tela e vai conseguir pagar, tudo bem. Funciona? Sim, claro, com certeza. Ir até num posto de combustível, abastecer o carro, tudo isso você consegue fazer sem a língua. Mas aí você pega uma placa na rua que está escrito uma informação em alemão, não vai estar escrito em inglês. Como é que você vai fazer? Você vai entrar numa empresa e o seu amigo ou as pessoas que vão te ajudar no início aqui na Áustria não vão poder te acompanhar naquela empresa, e lá só é falado alemão, porque assim, você vai entrar numa empresa aqui, 90% não vão falar inglês lá dentro contigo, vão falar o alemão, as pessoas que trabalham contigo, elas têm o básico de inglês, mas você não vai conseguir se comunicar com elas em inglês. É diferente do que você vir fazer férias. Você vai vir para a Áustria fazer férias sem falar o alemão, você consegue, tendo o básico de inglês, você consegue, ou mesmo que você não fala nada em inglês, nada em alemão, você consegue se virar, entende? Mas trabalhar, viver o dia a dia aqui, precisa falar a língua, porque senão é um desgaste emocional muito grande, você sempre vai estar dependendo da boa vontade das pessoas. Preciso ir num médico, como é que você vai fazer se explicar? Você vai parar num hospital, como é que você vai se comunicar com as pessoas? Por exemplo, nessa situação agora que a gente está, né, que é a situação da pandemia, depende dos lugares dos médicos que você vai, da clínica que você vai, você nem pode entrar duas pessoas, você tem que entrar sozinha. Então, como é que você vai se explicar? Você vai pegar o tradutor e vai estar aí falando, traduzindo, então você sofre muito. Isso é algo que pesa muito aqui na Áustria. Então precisa falar o alemão, precisa falar a língua, precisa se virar para você se encontrar aqui, para você conseguir viver em paz nesse país. Principalmente as pessoas que têm crianças, famílias que têm crianças. As crianças começam a ir para a escola, para o Spielgruppe, para o Kindergarten. Tudo é falado alemão, tudo é feito reuniões, os pais têm que vir, precisa ser falado sobre a criança, você recebe muitas cartas em casa, tudo escrito em alemão, placas, tudo em alemão, não é inglês. Então precisa falar o alemão, precisa e muito falar a língua, porque senão você vai morar aqui, em meio ano você já não aguenta mais ficar num país onde você vai depender para tudo da boa vontade das outras pessoas. Você tem um foco, você tem uma força de vontade, e às vezes aquela pessoa que vai te acompanhar, ela não tem essa mesma visão sobre o país, então dificulta muito. Então venha sem medo, mas venha preparado. Eu quero falar o alemão, eu vou conseguir, eu vou fazer um cursinho. Ah, Fábio, mas
custa caro fazer curso, me custa muito tempo, mas é um investimento para a sua vida. Para você viver num país, você precisa falar. Imagina você aí no Brasil, morando no Brasil sem falar o português. Como é que seria? Então é a mesma pergunta aqui. Como eu vou morar aqui sem falar o alemão? Como eu vou morar no Brasil? Você hoje, imagine ali onde você está, se você não falar a língua, como é que vai ser? E ainda onde você está hoje, com certeza você tem amigos muito próximos, você tem família, irmãs, irmãos, tem muita gente que vai te ajudar, que é pessoas do teu sangue, ou mesmo bons amigos. E quando você vem morar num país estrangeiro, você já não tem amigos, né? Porque os teus melhores amigos ficaram no teu país. Você vem pra cá sozinho, ou com a sua esposa, ou com o seu esposo, né? Você vem encarar a vida, você vem em busca dos teus sonhos, dos teus objetivos, e você não fala. Então isso é muito complicado. Você precisa falar, você precisa se comunicar. Não tem como você viver num país sem se comunicar. E não tenha medo de falar errado, porque se mesmo que você pronuncia tudo errado, eles vão entender o básico daquilo que você quer dizer. Eu sei que um grande problema de nós brasileiros é a pronúncia em alemão, e a gente nunca vai falar fluente, certinho a língua, porque a gente não nasceu nesse país, a gente não foi na escola desde criança aqui. Os meus filhos, por exemplo, o meu Arthur, ele vai na aula aqui, a Anabelle vai no Spielgruppe, os dois, eles falam as duas línguas, mas eu em casa, eu já procuro falar português com eles, para eles não esquecerem o português, porque eles falam o alemão fluente, na gramática, e eu já não falo na gramática, porque eu não aprendi na escola o alemão. A minha língua em casa foi o alemão. Meu pai e minha mãe me ensinaram, mas me ensinaram, né, do jeito deles, me ensinaram com o dialeto deles. Então é diferente do que você ir na escola, aprender a gramática, então pronunciar o alemão certinho, falar certinho. Você vai talvez conseguir com os anos, com o passar do tempo, mas quando você chega, você vai pronunciar errado. Mas não tenha medo de errar, porque mesmo que você pronuncie errado, eles vão te entender. Eu sei que muitos brasileiros aqui, algumas pessoas falam assim, por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês, Bahnhof. Em alemão se fala Bahnhof, mas muitos brasileiros falam Bahnhof. Eles não conseguem falar Bahnhof, porque a pronúncia é muito difícil. Realmente o alemão é uma língua difícil, mas você falando o básico, se você falar Bahnhof, eles vão entender, porque eles já são acostumados a lidar com outros estrangeiros também, com outras pessoas da Turquia, da Eslovênia, da Eslováquia, que não falam alemão certinho, que não falam na gramática. Mas se você conseguir falar o básico, você já tem chance de conseguir trabalhar numa empresa onde você vai conseguir se comunicar, onde você vai entender o que ele vai te mandar fazer. E muitas vezes se você não fala, você perde a oportunidade de ter um trabalho melhor, porque você vai, por exemplo, eu venho para a Áustria, eu vou começar num restaurante, trabalhar num restaurante, mas não é aquilo ali que você quer. Eu falo para vocês como aconteceu comigo. Eu falava o alemão, eu entendia muita coisa que eles falavam para mim, eles me entendiam também muitas coisas, mas quando eu cheguei aqui eu não tinha oportunidade de entrar numa empresa para trabalhar, por exemplo, em turnos, ou trabalhar no emprego de segunda a sexta. Eu tive que começar num restaurante lavando louça, então no sábado, no domingo eu estava lá lavando louça e escutando o alemão, aperfeiçoando, praticando a língua. E eu pensava assim para mim, eu vou conseguir uma outra coisa, eu sou capaz, eu vou me esforçar. E eu procurava a falar com pessoas, não com brasileiros, eu procurava amizades, eu tentava ao máximo me comunicar com pessoas austríacas para mim entender ainda mais a língua, para mim ter oportunidade de ter um trabalho melhor amanhã depois. Então eu me esforcei muito para conseguir viver aqui na Áustria uma vida melhor, para conseguir um emprego melhor. Então se esforce, você consegue, não tenha medo de errar. Tudo é possível, aquele que crê, aquele que tem força de vontade. Com Deus na frente a gente consegue. Tenha força de vontade, se esforce, compra um dicionário, procura cursinhos que não te instruiu o básico do alemão, já vem assim sabendo um pouco. Isso vai te ajudar e muito, de você ser muito feliz aonde Deus te colocar, tá bom, meus amores? Então assim, dá pra morar no país sem falar língua? Dá, mas vai sofrer muito. Então vale a pena?
aí é de cada um, sabe? Então procura se esforçar, procura avaliar realmente, não, eu quero morar nesse país, e eu vou conseguir, mas o primeiro passo eu preciso me comunicar para conseguir ser muito feliz aonde eu vou estar morando daqui uns... E um outro ponto também muito importante de ressaltar aqui também é aonde você vai morar, em que região você vai morar. Por exemplo, você vai morar num lugar, numa cidadezinha pequena, mas uma cidade bem turística, por exemplo, Hallstatt. Vou deixar até umas fotos aqui na tela para vocês verem, um dos lugares mais incríveis da Áustria. Lá, você talvez tenha muita oportunidade de trabalho com o inglês. Mas claro que você também vai precisar do básico do alemão. Por quê? Porque são muitos austríacos que vão lá, porque é a língua materna, então você precisa falar o básico. Mesmo que você fala fluente o inglês, mas você precisa do básico em alemão em qualquer lugar que você vai trabalhar aqui na Áustria. Porque não adianta, né, gente, nós trabalhar numa coisa que você não gosta. Você pode fazer isso um tempo, mas o desgaste é muito grande, daí você vai ficar num país fazendo aquilo que você não gosta, trabalhando na área que você não se identifica. Então amanhã depois você vai ver que aquilo ali não vai valer a pena. Você vai dizer, não, eu não tô feliz. Então não me adianta estar na Áustria, num país lindo, maravilhoso, mas eu não tô feliz porque eu não trabalho na área que eu gosto, porque eu não tô fazendo aquilo que eu gosto, porque eu não consigo ter amigos de verdade, porque a língua alemã tá me faltando. Então procura falar o alemão. Procure e muito, gente, tá? Com todo o meu carinho eu falo pra vocês, pra evitar sofrimento, porque eu sofri quando cheguei aqui, não foi fácil, não foi fácil. E é isso, meus amores, então deixe o seu like se eu gostei, se vocês gostaram desse vídeo, me escrevam aqui nos comentários, aquilo que vocês gostariam de saber sobre a Áustria, eu sempre respondo todos vocês, todos os comentários eu leio, eu respondo todo mundo por aqui. E me sigam também na plataforma do Instagram, lá eu compartilho muitos looks do dia, muitas lindas paisagens desse país maravilhoso chamado Áustria. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês e até o próximo vlog. Tchau!